aqui compartilhando a palavra do Senhor com a igreja. É uma alegria, um privilégio para nós. Amém? E esse livro, né, que a Érica compartilhou aí, falou, Revendo as Bases, é um dos livros que nós estaremos trabalhando no Despertar, nesse programa de crescimento. É o primeiro livro. Então, realmente foi um livro que virou uma chavinha dentro de mim também. E creio que Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida, para você que deu esse passo aí e está conosco. Amém? Você que ainda não se inscreveu, demos mais uma oportunidade, hein? Ainda dá tempo. Está lá no aplicativo da igreja, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Deus tem algo precioso para falar conosco mais uma vez, né? Eu estava aqui no primeiro culto recebendo a ministração, né? Ministrada pelo pastor, palavra tremenda, maravilhosa. E o Senhor tem algo especial para nós nesse segundo culto. Você crê? Amém? Qual é a medida de expectativa que você criou no seu coração com Jesus? Daquilo que Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Entenda que a medida da expectativa que você criou é a medida que Deus quer derramar sobre você. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender. Se você não sabia, talvez você já sabia. Mas existe um segredo para que a gente experimente o milagre do Senhor. Amém? Nós vamos aprender na palavra do Senhor que existe um segredo para que a gente viva o extraordinário nele. Amém? E até o final nós vamos descobrir aqui juntos na palavra de Deus. E Deus tem nos falado muito nesse tempo, nessa estação, sobre raízes, sobre mergulhar, né, um pouco mais fundo nele. Quem esteve na última tribo, a palavra ministrada falou, né, um pouco conosco sobre esse passo, né, esse convite que o Senhor tem para mim e para você, de um passo mais fundo na presença dEle. E isso tem tudo a ver com as raízes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, porque quantos de nós não estamos muitas vezes nos sentindo cansados, fadigados, sobrecarregados no dia a dia e com tantas demandas, cansados de viver ciclos, né, repetidos, de relacionamentos, troca de relacionamentos, mas é o mesmo ciclo, é o mesmo comportamento, se relaciona com os mesmos comportamentos tóxicos do outro. Não sei se há alguém aqui não conhece a história de todos, mas eu creio que é uma realidade que muitas pessoas têm vivido, né? Relacionamentos doentios, tóxicos, dependentes, e onde há sempre discussões, né, ciúmes, confusões. A verdade é que essa não é a vontade do Senhor para nós. Essa não é a vida plena que Deus tem para nós. E talvez nós estejamos vivendo essas realidades aí fora, ou essas circunstâncias, por estar focando, centrando, ou talvez queimando as nossas energias, ou por estar fixando o nosso olhar, colocando uma lente de aumento em lugares ou em pessoas que não nos trazem segurança. Pelo contrário, nos deixam ainda mais instáveis, inseguros, confusos, não é verdade? Temerosos do amanhã. Porque talvez nós estejamos criando expectativas no governo, não é assim? Quantos aí fora não estão brigando por política? Ou talvez estejamos confiando num bom emprego, num bom salário. Não, quando eu conseguir aquele trabalho, eu vou viver a plenitude, eu vou ser feliz. Ou talvez estão criando expectativas num relacionamento, num casamento dos sonhos. Se tiver algum adolescente, jovem que sonha, sonhe mesmo, mas sonhe com os pés no chão, porque a realidade está aí, nós somos humanos. Não existe alma gêmea ou par perfeito. Existem sim pessoas que estão posicionadas para viver um propósito maior, amém? Glória a Deus. Às vezes estamos criando expectativas ou colocando expectativas em uma posição dentro da igreja ou do trabalho, quando eu for promovido, ou quando eu tiver um título, e estamos nessa busca incessante. Talvez de um ministério, né, no dia que eu conseguir entrar no ministério de louvor, que eu for aprovado, passar naquela audição, não deve ser, gente, peraí, 30 garras.
Me libera aqui, Senhor. Não deve ser fácil passar nessa audição. Ainda bem que na época quem pegou aqui a época que eu já contribuí com o Ministério de Louvor da igreja, gente, não tinha audição não, tá? Então deu certo. Foi pela misericórdia. Hoje eu não sei se vai passar nesse crivo aí não. Brincando, viu, gente? Você que ama o louvor, tá? Procura o irmão Leandro aí. Vai ter uma audição. Mas, gente, talvez nós estamos criando expectativa no pastor, né? Poxa, se o pastor me der um abraço hoje, eu vou viver a plenitude, eu vou ser feliz. Se essa for a expectativa, pode vir aqui, né, amor? Vem aqui no final do culto, recebe. Mas não é isso, queridos, não é isso que vai nos fazer com que a gente viva o extraordinário ou viva toda a plenitude que Deus tem para nós. Amém? Então, a palavra que o Senhor nos convida, o que o Senhor está falando conosco nesses dias, e foi tão lindo, que eu estive ouvindo aqui a palavra e a gente não compartilha os sermões, né? Deus vai falando com cada um, e eu ouvindo a mensagem, eu só glorificando, até me emocionei, porque independente de quem estiver ministrando aqui, o Espírito Santo está falando com a igreja, amém? E toda a mensagem que foi ministrada no primeiro culto, é a mesma mensagem que o Senhor está falando conosco, de uma forma diferente, né? Com a pessoa diferente, mas a voz dele está ecoando aqui, amém, queridos? Então fica ligado no seu espírito, não se distraia com as movimentações, porque o Senhor quer falar algo especial ao seu coração, quer virar uma chavinha dentro de você para que você viva uma vida extraordinária nele, amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos convida a focar não nas circunstâncias, não num bom emprego ou na conta bancária lá recheada, né? Que é bênção de Deus também, viu, gente? Mas não é sobre isso. Não num título, numa boa formação, né? Mas sim em quem Ele é. Amém, queridos? Não nas circunstâncias, mas em quem Jesus representa para nós. Amém? Glória a Deus. Então, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje, mas essas circunstâncias não te definem e não define também o propósito que o Senhor tem para realizar na sua vida. Você crê? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Mas eu sei que nem sempre é fácil a gente viver assim. Nem sempre é fácil a gente viver naquilo que a gente crê, por um propósito, e não naquilo que a gente está vivendo. Eu sei que não é fácil, eu sou humana também. Nós temos as nossas emoções, as nossas sensações, na verdade, e quando alguma circunstância mexe com as nossas dores, por isso que nós acreditamos tanto na importância da gente buscar a cura das nossas emoções. Porque é no campo da alma, das nossas emoções, que a gente se desestabiliza e muitas vezes deixa de viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Ou misericórdia, né? Então, queridos, mas quando a gente entende que não é sobre as circunstâncias, mas é sobre uma pessoa, a plenitude está em uma pessoa, Jesus Cristo. Quando nós entendemos e nós começamos a viver isso e a experimentar, a vida fica mais leve, amém? Porque aí, então, a nossa confiança não está mais em alguém. Quando aquele alguém não corresponder à sua expectativa, e aí você iria se frustrar, agora você não se frustra mais, porque a sua confiança não está naquela pessoa. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite, amém? A sua confiança está em Jesus, em quem Ele é, e qual o propósito que Ele tem, até em meio a circunstâncias contrárias, porque quem anda com Jesus, quem está no centro da vontade de Jesus, a plenitude que Ele tem para nós, não significa que nós vamos viver uma vida sem problemas, muitas vezes pelo contrário, mas significa que Ele está no barco conosco, amém? A promessa que Deus tem para nós é que Ele permanecerá conosco até o fim, amém? Independente das circunstâncias, glória a Deus. Independente do cenário, das incertezas, se Ele está conosco, Ele tem o poder de transformar qualquer maldição em bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e andam segundo o seu propósito. Então, se você está no centro da vontade de Deus, buscando uma vida de retidão nele, tudo que você estiver passando, o pior processo que você estiver passando, ele tem propósito, ele tem um propósito maior. Amém? Glória a Deus. Muito bem, e aí eu queria trazer um desenho de uma artista renomada aí. Uau! Nem assinou, né? Esqueci de assinar. Fui eu que desenhei, tá, gente? Pode apagar aqui, por favor? O primeiro desenho mesmo. Eu quis compartilhar com vocês, eu estou longe de ser uma desenhista. Isso. Mas um dia eu acordei com esse desenho na minha mente. E eu creio que foi o Senhor falando comigo, amém? E aí, no primeiro momento, até pedi meu marido, que ele é melhor que eu nisso. Amor, desenha, eu vou te falar como é que é. E ele, tá bom, depois. E aí eu queria registrar logo, eu tenho um pouco dessa tendência, né? Do agora. E aí, meia hora depois, eu já estava desenhando o negócio. E saiu esse desenho, gente. O Espírito Santo estava falando comigo sobre raízes, né? E aí, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei, eu vou levar esse desenho para que a igreja possa receber um pouquinho disso que o Senhor falou comigo, né? Então, aqui a gente vê uma árvore frutífera, né? Uma árvore que dá bons frutos. E essa árvore, ela antes dela crescer e dar bons frutos, ela cresceu para baixo. Primeiro que essa semente, para ela virar uma árvore, ela precisou morrer para ela mesma, né? Para ela ser enterrada, ficar debaixo da terra. E aí, à medida que ela foi crescendo para baixo, crescendo para dentro dela e se enraizando em quem Jesus é, e não nas circunstâncias que estão ao redor dela, à medida que ela cresceu e se enraizou em Jesus, ela também cresceu para cima, né? E deu bons frutos. E aqui a gente trazendo para a nossa vida, toda essa região das raízes, são áreas da nossa vida que ninguém vê. E aonde estão os frutos, é tudo aquilo que está exposto e que as pessoas veem. Então daria uma outra ministração, não é isso que o Senhor tem para nós hoje, mas à medida que nós buscamos em Deus, ninguém precisa ver, mas os frutos, a essência, ela vai ser exposta, amém? E vai abençoar pessoas também. E aí na segunda imagem, no segundo desenho, eu fiz essa comparação daquelas pessoas também que estão com as raízes superficiais, muitas vezes, se conectando a pessoas, se conectando a relacionamentos, se conectando a trabalho, se conectando a circunstâncias. E essas raízes, elas ficam muito superficiais. Elas não se aprofundam em quem Deus é. À medida que vem uma chuva forte, ou vem um sol muito quente, vem uma circunstância contrária, ela não tem raízes profundas em Deus para permanecer de pé e frutificar. E a gente vê que no mesmo cenário, expostos a mesmas circunstâncias, as mesmas chuvas, aos mesmos ventos contrários, a mesma tempestade, existe uma árvore que está enraizada em quem Deus é, em Jesus. E essa árvore está frutificando, porque ela não está enraizada em circunstâncias. Ela está conectada naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Muito bem, obrigada. Então, assim como é na natureza, é nas raízes que as plantas, as árvores são alimentadas, recebem água, nutrientes, né? Para quem mexe aí com a terra sabe muito bem disso, que precisa de um cuidado para que essas plantas recebam nutrientes e cresçam e frutifiquem de uma forma saudável e deem frutos e cumpram o seu propósito. Assim também é na minha vida e na sua vida. Na nossa vida, aonde nós nos conectamos, aonde nós fixamos as nossas raízes, aonde nós estamos nos alimentando, com quem nós estamos conversando, os vídeos que nós estamos assistindo, os grupos que nós estamos participando, as páginas do Instagram que nós estamos seguindo, tudo isso é alimento para a nossa alma e para a nossa vida.
Isso vai alimentando as nossas raízes. A gente vai, querendo ou não, deixando isso entrar, permitindo que isso, de alguma forma, mude as nossas crenças, mude os nossos pensamentos. E aquilo que a gente está alimentando as nossas raízes, é aquilo que a gente vai frutificar ou deixar de frutificar. Os ambientes que nós estamos indo, participando, as mesas que estamos sentando, tudo isso são alimento para as nossas raízes. E aí, se então nós nos conectamos a nossa fé e a nossa confiança em ambientes, em pessoas e lugares que não são saudáveis para nós, que não é o centro da vontade de Deus para nós, que são tóxicos. Que tipo de nutriente que nós estamos oferecendo às nossas raízes e à nossa alma? De que forma que nós vamos crescer? Como vamos dar frutos? O nosso crescimento será resultado daquilo que estamos alimentando. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu queria ler com vocês Salmos capítulo 1, verso 3. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqueles que estão enraizados em Jesus, conectados em quem Ele é. Vamos ler juntos? Mudou aí? Amém. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 15, verso 5. Também vai nos trazer uma verdade. Jesus fala conosco, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, ou seja, quem está conectado a mim, que não larga, em quem eu sou, e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Quer viver a plenitude? Quer viver o extraordinário? Conecte as suas raízes em Jesus, em quem Ele é, e não somente naquilo que Ele pode te dar. Glória a Deus. Diga aí para o seu irmão, crie raízes, permaneça, não desista. Ai, Jesus. Eu gosto de andar, gente, o negócio começou a agarrar aqui. Amém. Então, queridos, Deus está nos convidando a uma vida totalmente dependente dEle. Totalmente dependente de quem Ele é. E não apenas daquilo que Ele pode nos dar. Deus pode curar, sim ou não? Deus pode libertar, sim ou não? Deus pode salvar, sim ou não? Sim, Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. O maior problema que você tem hoje, Ele tem a solução. Ele é todo poderoso, queridos. Mas Ele é muito, 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 muito mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Ele é um Deus de amor. Ele é Pai. Ele é o nosso Consolador. A presença dEle vale muito mais do que apenas uma bênção. Não é verdade? Quantos aqui não já ganharam um presente dos sonhos? Uau! E dá aquela alegria. E daqui um tempo, uau, foi legal. É bom. Mas não supre o nosso vazio, queridos. Uma cura é maravilhoso. Claro, muda vidas, eu sei. Mas se não tiver a presença dEle, de nada vale. Amém? Gostaria de ler também um texto que está em Colossenses, capítulo 2, para firmar essa verdade que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Inclusive, esse foi um texto que o pastor leu no primeiro culto, e a gente não sabia. Eu falei, glória a Deus. Deus está falando conosco. Amém, queridos?
versos 6 ao 10. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Vamos ler juntos? Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Nele quem, queridos? Fala comigo, Jesus. Em Jesus habita toda a plenitude. Amém? Verso 10, portanto, porque nós estamos nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Aleluia! Porque nós estamos conectados nele. Então nós podemos viver a plenitude de vida. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós vamos então descobrir o segredo para viver o milagre. Existe um segredo. Eu estava em um dos meus devocionais esses dias e algo me chamou a atenção. Eu li um texto, o outro dia outro texto, no outro dia outro texto, tem um mistério aqui. E o Senhor falou algo no meu coração. Existe um lugar onde Jesus tinha preferência, ou tem preferência em estar ao realizar milagres. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Vamos ver juntos alguns textos que nos dizem isto. Existe um lugar onde Jesus preferia estar ao realizar milagres. Então, nós vamos ler o primeiro texto, está em Marcos capítulo 5, verso 40. Esse contexto vai falar sobre a cura da filha de Jairo. A multidão riu de Jesus. Eu vou trazer alguns textos aqui. Em casa você pode ler o contexto. Eu creio que a maioria de nós aqui conhece a história, mas eu gostaria de chamar a atenção a alguns trechos. A multidão riu de Jesus. Ele estava chegando para fazer um milagre, para a cura da filha de Jairo. E aí, existia uma multidão que zombava, não acreditava no que ele poderia fazer. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Diga comigo, o quarto. Verso 41. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. O quarto aqui, queridos, nos remete a um lugar de intimidade. Amém? Fica comigo aí. Outro texto. Marcos capítulo 7, versos 31 ao 35. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo, fala comigo, um homem surdo, e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Vamos ler juntos esse início? Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Glória a Deus. Mais um texto, Marcos capítulo 8, versos 22 ao 25. A cura de um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego
a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Fala comigo, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Amém, queridos? Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele move, Ele age sim no coletivo. Ele faz curas, milagres, maravilhas no meio da multidão. Mas existe um lugar que Ele tem algo especial. Existe um lugar que Ele nos convida para algo mais profundo nele. Um lugar de intimidade. Ele deseja realizar. Desculpa. Ele deseja realizar milagres e o extraordinário no secreto, comigo e com você. Amém, queridos? Deus está aqui, Ele está agindo nos nossos corações. Tem algo especial que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio, mas tem algo muito mais profundo que Ele deseja revelar com você, no seu secreto, naquele lugar de intimidade. Ele, na presença dEle. Qual é esse segredo, Rayane? Qual é o segredo para eu viver o milagre, para eu viver o extraordinário? É estar na presença, queridos. É se conectar em quem Ele é. Em um lugar de intimidade com o Pai. Em um lugar de entrega, de dependência total, rendição em quem Ele é. Em adoração, independente do que você está passando, adore a Ele. Amém? O Senhor está nos convidando para que a gente entre nesse lugar de que eu não sou nada sem Ti, sem a Tua presença, Pai. Não está fácil, está difícil, mas o Senhor está comigo, pega na minha mão. E eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu permaneço obedecendo. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa declarar ao Senhor: não confio em carros, não confio em cavalos, não confio em trabalho, não confio em pessoas, não confio em dinheiro, eu confio no Senhor. Amém? Glória a Deus, somente em Ti. Nós estamos lendo um livro, Enraizados, do autor Benin aqui, alguma coisa, com a liderança da igreja, e tem uma frase que me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim: Deus quer estabelecer uma conexão íntima com você, até o ponto em que você esteja plenamente unido a Ele, pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando como Ele e fazendo o que Ele faz. Amém, queridos? Esse é o desejo do Senhor, queridos. E deixa eu te falar uma coisa: quanto mais perto dEle, quanto mais conectado, enraizado nele, mais nós alimentamos o nosso espírito e menos vontade das coisas da carne nós teremos. Então talvez, fica como uma dica, uma reflexão para você. Se você está tendo muitas dificuldades de cair em ciladas, de não aguentar a tentação, comece a se aprofundar em quem Ele é. Comece a buscar a presença dEle, intimidade com Ele. Porque isso vai ser natural que isso aconteça, esse amadurecimento, esse crescimento. Amém? Glória a Deus. Teve uma outra frase também que eu anotei aqui, do pastor Júnior Rochirola, que disse assim: o secreto com Deus gera fundamento para uma grande edificação. Amém? Quer crescer? Quer viver o extraordinário? Quer viver uma vida plena, uma vida frutífera? Quer fazer a diferença nessa geração? Quer impactar vidas ao seu redor? Cresça para baixo. Alimente as suas raízes. Gere esse fundamento, porque no tempo certo, o Senhor vai fazer em você e através de você. Você crê? Glória a Deus.
Quanto mais nós mergulharmos nele, em quem ele é, mais ele deseja derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Sabiam disso? Quanto mais o Senhor vê que o nosso coração é dele, que nada mais importa, só a presença dele, mais ele quer realizar os seus sonhos pessoais, mais ele quer derramar bênçãos, porque ele tem o seu coração, que é tudo que ele quer. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. E eu queria fechar com um pedacinho do meu testemunho. Compartilhei um pouco mais na terça-feira, já falei algumas vezes aqui. E enquanto eu escrevia, o Senhor me trouxe, esse trecho do testemunho, porque tem tudo a ver com o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Então, para quem não sabe, a gente veio para Trancoso em 2012, com um grande sonho, com um projeto, e eu vindo de uma família de empreendedores, maioria empresários, eu tinha isso e tenho um pouco disso ainda no sangue, e então a gente criou uma expectativa, vamos para Trancoso, montar uma academia, e criamos os sonhos, planejamos, estava tudo certo, queridos. Tudo planejado, tudo no meu controle, tudo do jeito que eu planejei ou sonhei. Eu estava enraizada nesse sonho, as minhas raízes estavam conectadas a esse projeto, e a minha confiança estava naquela circunstância, naquele momento, ainda que eu, como uma boa cristã, declarava Jesus, eu confio em Ti, a gente orava e Deus está no controle, mas em algum momento eu descobri que as minhas raízes realmente estavam conectadas àquele projeto. Então, nesse momento, nesse processo, amém. Opa, tá bom? Vamos lá. Então, foi nesse processo que Deus começou a nos chamar para o ministério. A gente teve muitas experiências no secreto, muitas experiências nos bastidores, e Deus chamando claramente, o nosso espírito entendendo, mas a minha alma resistindo, Então, Deus começou a nos chamar para viver algo mais profundo nele, para nos conectar em quem Ele era, confiar naquilo que Ele estava fazendo, porque quando Deus nos chama, queridos, Ele não apresenta o script, sabe, do jeito que a gente gostaria, porque talvez a gente nem toparia, Ele fala, vem, confia em quem eu sou, não naquilo que eu posso fazer, porque eu tenho o poder para fazer, amém? Não é verdade? Então, a gente não tinha ideia do que Deus, qual era o plano de Deus, para fazer em nós e através de nós. Hoje, talvez a gente esteja vislumbrando uma pontinha de muitas coisas que Ele quer fazer nessa cidade. Você crê? Glória a Deus. E o Senhor queria e quer de nós o nosso coração, a nossa confiança nele, E Ele está no controle de todas as coisas, queridos. Mesmo que a nossa humanidade duvide disso em muitos momentos, mesmo que a nossa necessidade de controlar as pessoas e as circunstâncias nos torne isso um pouco mais difícil, essa confiança nele, mas independente disso, Ele está no trono, Ele é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Amém? E então, por algum momento, por algum tempo, eu resisti nas minhas crenças, nos meus medos, nas minhas inseguranças, pensando muitas vezes, mas o que os outros vão dizer? Eles estão desistindo? Vão viver de quê? Assim, muitos questionamentos humanos. Vão pensar que fracassamos num grande projeto, talvez? Tudo isso estava dentro de mim, queridos. Eu não sei o que pensaram ou também o que pensam. Não importa, mas tudo isso foi um conflito que eu tive que romper
para viver a plenitude que Deus tem para mim. Amém? E então eu tinha aquela segurança financeira em uma empresa, em algo que estava ali, né, que eu estava usando da minha habilidade, a habilidade que Deus me deu para organizar, para planejar estratégias ali humanas, né, para como funcionar um empreendimento. Tudo estava no meu controle, estava numa zona de conforto, queridos. Essa zona de conforto, ela é boa para a nossa alma, mas ela não nos deixa crescer e também muitas vezes nos paralisa no propósito maior que o Senhor tem para nós. Então, as minhas raízes eram superficiais. Então eu, em meio a esse processo de muita dor, em um dos meus aconselhamentos com minha pastora, Sunamita, ela foi usada por Deus, e uma frase que ela disse virou uma chave dentro de mim. E ela disse assim: o mesmo Deus que está te provendo, está provendo as suas necessidades através da academia hoje, é o mesmo Deus que pode te prover em qualquer lugar que Ele quiser. Porque não tem a ver com a academia, tem a ver com quem Ele é. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Amém, queridos? E quando eu entendi isso, gente, eu nasci num lar cristão. Eu sabia que Deus era provedor, eu confiava nele. Mas algo virou dentro de mim. Eu comecei a enxergar que não tinha a ver com o meu esforço. Naquele momento, Deus estava usando a academia, uma empresa, para prover na nossa casa, na nossa vida, para cumprir um propósito. Mas eu precisava dar um passo além de fé e confiança em quem Ele é, para Ele realizar algo maior, um propósito maior que Ele tinha para essa cidade através das nossas vidas. Amém? Eu não sei o que o Senhor está te pedindo. Eu não estou dizendo aqui que você precisa largar o seu trabalho, largar a sua empresa para virar pastor ou pastora. Não é isso. Esse foi o nosso chamado, é a nossa experiência pessoal. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando, a cada um de nós, a abrir mão de algo, a renunciar a algo, para viver algo mais profundo em quem Ele é. Ele está nos convidando a largar tudo para segui-lo, seguir quem Ele é, a abrir mão da nossa zona de conforto, sair desse lugar que está muito confortável, mas Ele deseja que a gente mergulhe em águas profundas nele. Ele tem algo extraordinário, uma plenitude de vida para nós. Você crê? Amém? Glória a Deus. Então, eu precisava reconectar as minhas raízes. As raízes que estavam superficiais ali na empresa, confiando em algo externo, em uma circunstância, precisavam se conectar em Jeová Jireh, em quem Ele é. Amém? Glória a Deus. E confiar no que Ele estava fazendo. E glória a Deus que eu decidi. Eu posso afirmar para vocês, queridos, eu não tive vontade, mas eu decidi obedecer, mesmo sem querer, mesmo sem entender naquele momento. Mas o meu espírito dizia: vai, confia, eu estou no controle. E hoje, 6 anos depois, eu posso afirmar para vocês: vale a pena obedecer. Amém? Vale a pena, queridos. Deus tem um propósito maior, além da nossa dor. Rompe, eu sei que está doendo, eu passei por isso. Eu sei que dói, eu sei que é desconfortável, mas eu estou aqui para te encorajar. Dá um passo adiante. Obedece sem ver, obedece. E lá na frente, você vai ver os frutos dessa escolha e dessa obediência. Vale a pena, queridos. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente.
Ele é o Deus imutável. A nossa alma, ela oscila todos os dias, mas Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Aleluia. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sacia a nossa sede, Ele alivia a nossa dor. Ele sabe o que você está passando e Ele tem a receita, a saída melhor do que você mesmo. Decida hoje entregar o controle da sua vida, queridos. Se você acha que tem algum tipo de controle, decida hoje entregar, porque isso cansa demais. Tentar controlar o incontrolável, a nossa vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, queridos, conosco. Mas Ele sabe, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele preenche o vazio da nossa alma.